E aí, o que preparamos para os nossos ouvintes? Na semana passada vocês tinham falado a gente falar alguma coisa sobre o sentido e o significado da quaresma, né? Então, eu creio que é importante pegar alguns pontos só para a gente fazer. Nós, desde a quarta-feira de cinzas, a Igreja Católica celebra a quaresma. E para os cristãos católicos é um momento importante e para entender, desde o início do cristianismo, a comunidade sempre se resguardou em preparação para as grandes festas, para a Páscoa, para o Natal. Então se cria todo um estilo de celebração onde você possa preparar-se interiormente, refletir sobre os sentidos da sua caminhada de fé para retomar, a partir de uma festa, com alegria, o sentido da celebração da sua fé. Então, no caso, o tempo da quaresma é esse tempo. Por que 40? Porque o 40, biblicamente, é um número muito simbólico e muito interessante, né? Nós temos lá no Antigo Testamento a história da libertação do povo de Israel, onde eles caminham durante 40 anos pelo deserto. Temos a história do dilúvio, que é um período de purificação, que também foram 40 dias e 40 noites de dilúvio. Então nós temos essas situações que vão marcando o 40 como um período importante na vida do cristão, né? 40 dias depois da Páscoa, Cristo volta para o Pai, a ascensão. Então 40 está ligado a essa tradição bíblica. Então é importante a gente saber por que 40, porque é uma tradição bíblica esta celebração. Depois, o que se prega nesse período de quaresma? É toda uma retomada da consciência humana. Então você começa na quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas, e se diz, lembra-te que és pó e ao pó voltarás, quer dizer, você só é e só existe pela graça de Deus. Depois vem o primeiro domingo, que faz um convite a se lembrar na história da vida como Deus age, como vimos nesse final de semana. Depois vem o reafirmar que Deus tem um projeto de vida para o homem. Depois, o convite para que você se alegre, porque você é sempre protegido pelo amor e pela graça desse Deus. E depois caminha para os 2 últimos domingos dizendo, olha, toda a penitência, todo o sofrimento, toda a dor culmina com a vitória de Cristo sobre a morte. Então a quaresma tem essa dinâmica, e dessa dinâmica ela convida a pessoa a repensar quais são as suas fontes, quais são as suas origens, de onde ela vem, qual é o sentido do qual ela programa e prepara a sua vida, a sua existência para poder viver melhor. Então esse é o significado pleno da quaresma, é um período de penitência, é um período de conversão. Por quê? Para que eu possa retomar a reflexão séria sobre os fundamentos, eu tenho que me esvaziar de tudo aquilo que me atrapalha disso. E a gente vive num mundo, como você falou agora, cheio de narrativas, cheio de histórias, cheio de propostas, às vezes até indecorosas, mas que pregam a facilidade, que pregam o prazer acima de tudo, que pregam a sua satisfação acima dos seus objetivos. Então aí é que a gente tem esse período que começa com a proposta de um esvaziar-se para que você possa então se colocar plenamente em função daquilo que você se prepara para viver e para celebrar. Então esse é o significado pleno da quaresma. E faz-se essa caminhada de reflexão e de pensamento para que o cristão possa se voltar a uma presença maior da sua vida na contextualização do projeto de Deus. Penitências são alguns atos, né, padre, que nós temos a oportunidade de oferecer a Deus como provas de que estamos arrependidos dos nossos pecados, seria isso? A penitência, ela nada mais é do que você renunciar aquilo que tira o foco da sua vida em Deus. Então, para uns a penitência pode ser uma coisa e para outros pode ser outra. Então depende o que você percebe. Jejum, oração. Jejum, oração, algumas práticas de piedade. Então o que me afasta
da presença de Deus. Então a minha penitência tem que ser em corrigir a minha vida para que eu volte para isso. Entendeu? Porque não adianta querer propor uma penitência comum. Eu falava nesse final de semana, às vezes a penitência que o povo fala, não vou comer chocolate, não vou tomar refrigerante. O que isso te afasta da presença de Deus? Nada. Então você tem que pensar, o que eu vou fazer como penitência para realmente me reaproximar. Então aí eu tenho que pensar, o que me afasta? Quais são as atitudes que me levam a viver longe, a viver distante? Então é viver isso. Quer dizer, eu tenho uma vida muito parada, muito pacata, não quero saber de nada, só tiro proveito da situação. Então é começar a ter uma vida mais proativa. Eu gosto de tirar vantagem em tudo. Então eu vou procurar ver quais são os critérios de justiça para que eu aplique na minha vida. Né? Eu sou muito autossuficiente, só penso em mim mesmo, Então eu preciso cultivar a virtude do amor, da fraternidade para com o outro, da acolhida do outro. Então penitência é você detectar, por isso que ela começa justamente com essa questão. Quem sou eu? Eu sou pó. Vou voltar para a terra como pó. Então a minha arrogância, a minha prepotência, a minha autossuficiência, as coisas que eu tenho, não valem nada. Como dizia ontem, a primeira leitura das celebrações litúrgicas, né? Você, quem é? Você vem de uma origem onde você não tem o que você tem porque você mereceu, mas você tem porque Deus te escolheu. É Deus quem dá. Então você precisa aprender a render graças a Deus. Meu pai era um arameu errante, vivia vagando para o deserto, e Deus me chamou e me deu a terra. Então hoje eu tenho a obrigação de oferecer os frutos da terra como reconhecimento de que é Deus que está agindo na minha vida. Não sou eu que faço por mim mesmo. E às vezes a gente tem essa falsa ideia que se eu fizer determinadas coisas, eu vou atingir a plenitude por mim mesmo. Não, eu atinjo a plenitude pela graça de Deus e pela fé que eu vou desenvolver nesse Deus que é vida. Então a gente não pode esquecer isso. E é isso que a liturgia desse tempo da Quaresma vai fazendo a gente refletir, vai fazendo a gente pensar. E quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu me espelho na imagem desse Deus que eu creio, mais eu vou reproduzir na minha vida aquilo que Deus é. Por isso eu preciso conhecê-lo, por isso eu preciso identificá-lo, por isso eu preciso estar em sintonia com ele. Então a Quaresma é esse tempo que vai abrindo esses caminhos para que eu volte para esse fundamento como aquele que é o essencial na minha vida. Isso que é o mais importante nesse tempo quaresmal. E mais importante também, acredito que sentir, né, o Espírito Santo, né? Exato, permitir que ele entre. Permitir que ele... exato, exatamente. Agora, permitir que seja o Espírito Santo, não o Espírito qualquer, né? Porque tem muitos espíritos que vêm, se você fizer isso, Deus vai te dar em troco, se você fizer aquilo, se você fizer penitência, você está salvo, só que eu faço uma penitência danada e não mudo minha vida, continuo sendo arrogante com o outro, continuo sendo intolerante com os irmãos, continuo sendo vaidoso, continuo sendo avarento. Adianta eu fazer uma penitência? Adianta eu passar o dia inteiro, a noite inteira fazendo jejum e depois continuar, pegar esse jejum e falar, hoje eu não comi, vai sobrar mais dinheiro para gastar na Páscoa. Que tem gente que faz isso, eu faço um jejum, não vou comer carne, não vou comer isso. Então tá bom, então eu vou guardar esse dinheiro, assim eu engordo o churrasco da Páscoa, que fica melhor. Não é para isso, se eu estou fazendo uma penitência e uma abstinência de alguma coisa, é para que eu reverta isso em função da justiça, da caridade, do amor. E é isso que a gente precisa aprender. Então esse tempo leva a gente a pensar nesse ponto. Perfeito. Então, certo? O Padre Adalto trazendo pra gente aí, né? O sentido da Quaresma, que é o que foi da Quaresma pedido a semana passada, então a gente relembra um pouco isso. Isso não precisa nem preparar, que faz parte do dia a dia, né? Da rotina. Mas são essas questões que a gente traz pra gente. E se você de repente ainda está nos ouvindo, né, ainda não teve a oportunidade de exercer, né, qualquer coisa que foi falado aqui, né, poder se entregar de corpo e alma, né, ainda dá tempo, né, padre? Apesar de já temos aí rodado já praticamente uma semana, né? Uma semana. Quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, Nós temos aí uma semana já da Quaresma. Agora hoje é o primeiro programa do ano, né? Pois é. Que o ano começa depois do Carnaval. Mas
Valeu pela participação aqui no nosso programa. Tá bom.